E hoje eu quero dar continuidade ao que iniciei domingo passado. Quem estava domingo passado aqui? Foi extraordinário, não foi? Eu estou com essa palavra agora, extraordinário, porque não tem, eu já estava sem argumento para falar do poder de Deus. Então, extraordinário já é tudo, entendeu? Porque esse Deus é extraordinário em tudo que Ele faz. E eu quero continuar um pouquinho com vocês. Eu acho que você já está vendo o tema, ainda não, aleluia. O tema vai aparecer aqui. Eu quero ler, eu quero aprender a mexer nesses negócios. Então, o tema, olha que linda. Essa figura foi uma das últimas fotos que a gente passou domingo passado. E eu quis iniciar com ela. Mostra as raízes profundas. Mostra a árvore brotando, né, da terra. Já com as suas folhazinhas verdes. E mantendo as raízes profundas. O que nós precisamos fazer para manter as raízes profundas é o tema de hoje. Porque aprendemos sobre raízes, aprendemos sobre sementes domingo passado. Mas não basta só aprender, você tem que manter. E para você manter, tem uma receitazinha diária a ser feita. E a gente vai compartilhar um pouquinho hoje sobre isso. E eu quero que você preste bem atenção, você que está em casa, que não pôde estar conosco, preste atenção, veja, compartilhe depois o vídeo também. Mas pegue papel e caneta, a gente vai dar uma boa passeada na Bíblia hoje. Alguns versículos eu vou repetir. Já abre a sua Bíblia em 1 Pedro, deixa aberta. 1 Pedro capítulo 1. O solo representado pela palavra do Senhor é o nosso coração. E nesse solo que o Espírito Santo tem trabalhado profundamente, preparando para ser semeado. Quando as sementes caem com o solo pronto para recebê-las, elas são germinadas, pois já foram plantadas. Então começa todo o processo de crescimento. E é vida sendo brotada. É vida sendo existenciada sobre um solo que era infértil, mas que se tornou fértil pelo poder de Jesus. A palavra do Senhor diz que o nosso coração é a terra aonde a semente é plantada. O coração também, a Bíblia diz que é o Espírito. Então o Espírito, ele precisa do alimento das sementes. Então olha que coisa séria. O coração também, ele significa a fonte de todos os sentimentos. Então eita, que coração, hein? Ele é a fonte dos sentimentos, ele é a terra onde é plantada. E ele é o Espírito, nosso Espírito, aonde tem ligação com o Espírito Santo. Sem as sementes adequadas, sem as sementes preparadas, ela nunca vai germinar. Ela nunca vai crescer ao ponto de mantenha as raízes. Que eu vou sempre estar mostrando as raízes. Pode manter a imagem, se você conseguir. Para que essas raízes elas continuem a se aprofundar, que elas continuem a procurar a fonte delas, e a fonte delas é Jesus. Elas precisam de alimento diário. 1 Pedro, ele vai abrir 1 Pedro capítulo 1, verso 2. Nós vamos ler até o verso 4. Diz assim: Deus, o Pai, escolheu vocês há muito tempo, e por isso sabia que se tornariam seus filhos. E o Espírito Santo tem operado no coração de vocês, purificando-o com o sangue de Jesus Cristo e fazendo-os desejosos de agradar-lhe. Que a graça e a paz de Deus lhe sejam multiplicados. O Espírito Santo, ele tem trabalhado nos nossos corações. Daqui a pouco você passa para lá. E ele tem operado pelo sangue de Jesus que foi derramado na cruz.
O que isso me aponta? Isso me aponta que o meu coração era infértil. O meu coração era uma terra sequíssima. E o meu coração não estava pronto para receber as dádivas que vêm dele. A vida que vem dele. Por isso foi enviado o Espírito Santo. Para que ele trabalhasse em nossos corações. Para fazer com que a gente o deseje. Para fazer com que a gente esteja nele. E queira o reino dos céus em primeiro lugar. Ao invés de tantas outras coisas. Mas quem faz esse efeito do desejo é o Espírito Santo através do sangue que foi derramado na cruz, que nos cobriu e que está sobre nós hoje. Esse sangue desceu sobre a tábua do nosso coração, preparando essa terra para receber as mensagens. E eu acredito que o Espírito Santo está nos chamando a atenção, porque a terra é o coração e é a fonte de sentimentos. E quantos sentimentos está tomando o lugar da semente? Quantos sentimentos está roubando o lugar que é dela? Porque o Espírito Santo desceu, ele habita entre nós, ele está preparando a terra com adubo que vem do céu. Mas sentimentos como semente têm caído no lugar que não é dele e tem produzido o que não é para ser produzido. Nós precisamos dar lugar ao Espírito da verdade, porque o sangue já foi derramado e todos foram cobertos por ele. E foi nos enviado o Espírito da verdade, que tem operado dentro de nós, aqueles que dê ouvido e aqueles que se submetem a isso. O Espírito tem operado o desejo de agradar a Jesus. E a maneira de agradar a Jesus, como é, apóstola? É me submetendo todos os dias e deixando que Ele cresça e que nós desapareça e que Ele se apresente e que nós recuamos. É entender que sem Ele não podemos, nossa vida está baseada completamente na dele. Se é por algum motivo, ou se algum dia houve dúvida sobre isso, essa dúvida se acaba desde o momento que a palavra dele vem batendo contra a mentira. Mas é uma das sementes que tem caído no solo do coração, o engano, e tem levado a um monte viver engano, se distanciando de algo que não é para estar mais distante, porque uma obra foi feita na cruz, um poder foi derramado na cruz, fazendo com que aqueles que estavam distantes se aproximassem dele. Antes estávamos tão distantes, mas hoje fomos tragos para tão perto. Como está o solo do seu coração? Como eu posso continuar mantendo as raízes se no meio disso tudo coisas têm tentado impedir o avanço do crescimento? Porque domingo passado vimos o processo, a raiz ela entra, tem o processo do apodrecer, e então a raiz, a semente quer dizer, se apodrece, a raiz vai brotando até romper o limite do solo. Como é que é o nome daquilo? Não é tronco, quando é semente é caule, isso. Um caulezinho começa a brotar, aquela coisinha, e na cabecinha dela vêm as folhas. E aí vai abrindo aquelas florzinhas, que é a foto do início. Até chegar esse processo, muitas coisas. Tem minhoca, tem a galinha que vai cavucar, os pombos, passarinhos, tanta coisa que vai tentar arrancar essa semente, até ela poder crescer e se tornar forte. Então, no meio desse processo todo que a nossa fé passa, nós precisamos tomar cuidado com o que tem caído. Vamos prosseguir para a mensagem. Toda honra seja a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque é sua misericórdia ilimitada, não há limite para ela, que nos deu o privilégio de nascer de novo. De maneira que agora nós já somos membros da própria família de Deus. E agora vivemos na esperança da vida eterna. Porque Cristo Jesus levantou-se novamente dentre os mortos. E Deus reservou para os seus filhos a herança inestimável da vida eterna. Essa herança está guardada no céu para vocês, pura, imaculada e sem perigo de sofrer alterações.
ou de estragar-se. Nós estamos sendo preparados pelo Senhor. As sementes do Deus eterno caem no solo e começa a germinar, trazendo um preparo. O Espírito Santo, como Paulo mesmo diz, que Ele que dá o crescimento, é Cristo que dá o crescimento. Então o Espírito Santo, ele tem esse poder de operar o crescimento dessa semente que caiu no solo. Mas seja sincero com você mesmo. Quantas coisas não tem tentado roubar isso? Quantas coisas tem tentado estragar esse processo? Mas aqui em Pedro está afirmando que não tem perigo de se estragar. Está guardada, esperando aquele grande dia, sem perigo, sem alterações, sem nada, imaculada, protegida, imensamente pelo nosso Deus. Então como é que eu faço, apóstola? Eu preciso tomar cuidado, porque se o meu coração, ele é o Espírito e ele é a fonte que vem brotando tudo, eu preciso tomar cuidado, porque coisas vão tentar estragar ele. Vão tentar germinar trigo, joio no lugar do trigo. E joio nunca se dobra. Joio não quebra o bico. Joio tem altivez, se acha o rei, enquanto o trigo reconhece a realeza quando ele brota pela manhã. Quando uma plantação de trigo e joio, quando o sol ele nasce, o trigo se dobra e o joio permanece. Qual a maneira de saber o que é joio e o que é trigo? Fácil. O trigo ele sempre está submetido. O joio sempre está de pé, se achando que pode alguma coisa. Não podemos nada sem a ação dele. Ele sim pode todas as coisas, e através dele podemos todas as coisas. E Mateus 13, que foi o capítulo que eu iniciei semana passada, 23, eu vou ler só da terra boa, tá? Mas se você quer encontrar essa mensagem, ou vai no YouTube, no Facebook, no Instagram, ou leia Mateus 13, ok? O terreno bom representa o coração de um homem que ouve a mensagem e a entende, e dá uma colheita de 30, 60 e até vezes o que foi plantado. 30, 60 e até 100 vezes. O segredo do 30, 60 e 100 é o quanto você alimenta. É o quanto você deixa entrar. Tem gente que está satisfeito com 30. Tem gente que está satisfeito com 60. Tá bom, tá frutificando, tá indo. Mas o Senhor tem mais. E Ele quer te levar a mais. A 100 vezes mais do que desejamos. Terra boa é o nosso coração. Terra pronta para ser germinada é o teu interior. Então não vamos deixar que coisas tomem lugar que é só da semente dele, amém? Não podemos. E nesse processo de crescimento, muitas coisas vão tentar impedir o crescimento. Assim como uma planta que passa por processos, nós também enfrentamos muitos processos para uma fé crescida, firmada, inabalável, sem mistura e etc. Por isso, é preciso ter muito cuidado para ela não se estragar ou deixar de se alimentar. Pois como uma planta, nossa fé precisa ser alimentada. Pois sem os alimentos certos, com o tempo, ela se estraga até chega à morte. Uma planta, quando ela não tem os seus alimentos certos, quando ela não tem o seu adubo correto, a sua proteção diária e tudo que uma planta necessita, que não é só de água. Quem cuida de planta sabe, as minhas estão lindas lá. A planta ela precisa de cuidados muito além do que só água.
Às vezes a gente pensa que basta só vir na igreja que está tudo certo. Às vezes a gente pensa que a apóstola vai orar, está tudo certo. Ah, eu não vou à igreja hoje, tem um grupo de intercessor orando por mim. Aleluia, está tudo certo. Só que você precisa, como uma planta, de cuidados. A planta, ela precisa ser podada, ela precisa retirar os matos que crescem. Ela precisa de ver se a terra está boa, se não precisa de mais. Tem gente que coloca casca de legumes porque fortalece as plantas. Sabiam disso? Eu também descobri isso esses dias. Eu comecei também. Casca de ovo, tanta coisa. E a gente pensa, mas isso vai entrar para a planta? Vai, meu coqueiro tá lindo. As cascas de legume, as cascas de ovo, o adubo e a terra para um bom crescimento da fé está nesse pequeno livro que todos desprezam, porque acha que basta ir na igreja e beber um pouquinho de água, basta saber que tem uma equipe de intercessor intercedendo, que está tudo certo. Se diariamente eu não ter o alimento, vai chegar um ponto que eu vou morrer. A planta, quando ela não é bem cuidada, isso estava acontecendo com o meu coqueiro lindo. Eu fiquei arrasada. As folhas dele começaram a secar. Eu, Eduarda, o que está acontecendo? Meu coqueiro mais caro. E eu ganhei, tá? Mas ele é caro. Falei, não pode morrer. Meti a mão, orei. Fiz um monte de coisa. É porque eu sou dessas, tá, gente? E nada adiantava, Eu falei, meu Deus, ele está morrendo. Ai, meu Deus. O que eu fiz? Coloquei as verduras, casca, troquei a terra, cortei as folhas secas, tá lindo, tá verde. Falei, que belezura de mamãe. Eu amo planta, gente. Nós somos árvores do Senhor Jesus, que está em processo de crescimento. Até produzir os frutos custa um tempo. E nesses processos é onde precisa de alimentos adequados. Porque assim como o meu coqueiro estava morrendo e eu achava que bastava água, assim somos muitos de nós morrendo pelo meio do caminho, porque achamos que já está suficiente. O achismo tem feito um monte se perder. A falta de entendimento tem feito um monte padecer. Mas aqueles que têm ouvido e que podem ouvir, que ouça, diz lá Mateus 13, 9. Se você pode ouvir, ouça. O Espírito está falando, o Espírito está nos ensinando com uma história de plantas tão séria. Ele está nos ensinando para que a gente tome cuidado com o solo do nosso coração. Porque às vezes, erva daninha vai nascer no lugar de uma planta frutífera. E plantas venenosas vão nascer no lugar de plantas que produzem vida. Primeira coisa que o Espírito faz é limpar a terra. Ele precisa preparar a terra. Ele precisa adubar a terra, para então as sementes que saem do altar cair no seu coração. E o Espírito vem com a água para trazer o crescimento que só o Senhor pode fazer. Então que hoje nós possamos nos abrir mais ainda para Ele, para que Ele possa limpar o nosso coração, para arrancar as ervas daninhas, as plantas cheias de espinhos, ou um coração de pedras, cheio de pedra que não consegue ter fundamento algum. Ele pode quebrar tudo isso e transformar num solo perfeito. Amém? Ele pode. E nesse processo todo,
Nós precisamos aprender com ele. E aqui, capítulo 13, verso 18. Agora está a explicação da parábola do lavrador plantando a semente. O caminho aonde algumas sementes caíram representa o coração de uma pessoa que ouve a boa nova do reino e não entende. Então o maligno vem e arranca as sementes do coração dela. O solo raso, cheio de pedras, representa o coração de um homem que ouve a mensagem e recebe com verdadeira alegria. Porém, ele não tem muito profundidade em sua vida e as sementes não lançam raízes profundas. Quando vem a dificuldade ou começa a perseguição por causa da sua fé, ele a abandona. O terreno coberto de espinhos representa um homem que ouve a mensagem, mas as preocupações desta vida e o engano das riquezas sufocam a palavra e ele não produz fruto. Qual terreno tem sido o nosso coração? Quando vem a palavra e ela entra, mas ela não tem profundidade, é facilmente ser arrancada, é facilmente ser substituída, é facilmente ser colocada outras coisas em lugar daquela que é só dele. Quando a terra ela está sequíssima, por mais que a palavra entre e causa muita alegria, ela não permanece, porque não há profundidade. Ou a terra está tão cheia de espinhos, mágoas, tristeza, que sufoca a semente que está logo brotando. O Senhor, e eu já iniciei isso com cura, eu não ele, porque cura está acontecendo nessa noite. Eu espero que todos estejam bem ligados a isso. Deus está curando o teu interior, Deus está curando o solo, Deus está curando a sua vida, para que você possa produzir a verdade sem nada que o impeça de crescer. Porque quando há impedimento, eu nunca vou frutificar da maneira certa. Eu sempre vou frutificar pouco ou nada. Eu sempre vou ficar esperando. A palavra está saindo e você está se questionando, mas isso não acontece comigo. Eu não estou vivendo isso. Não é dessa maneira. Não é dessa maneira porque você não está deixando o autor da sua vida entrar. Ele quer entrar, ele quer morar e ele quer fazer o que só ele pode fazer. Mas às vezes a gente diz não. Ou espera um pouquinho. Agora não dá. Não é o momento certo. E quando será o momento certo? Coisas vão tentar estragar ou até levar à morte. Estamos vivendo tempos muito difíceis. Consideramos, eu digo consideramos porque alguns pastores têm os mesmos pensamentos que o meu, que é a última chance. Estamos vivendo tempos decisivos. E o que vai determinar no final das contas é o quanto eu tenho de Deus dentro de mim. Se eu tenho pouca profundidade, pouco eu vou resistir. Mas se eu tenho muita profundidade, eu vou resistir tudo que vier. As tentações, os encantos, o mundo, tudo eu vou resistir, porque há profundidade. As raízes estão profundas. Está extraindo dele o que é muito mais precioso. A nutrição está vindo. O alimento está entrando. Então eu não sou raso. A minha fé está profundamente nele. Nós precisamos todos os dias pensar nisso, analisar isso e ver se nós estamos vivendo, porque o ladrão, ele vem dessa maneira. João 10:10. E isso aqui é uma realidade para eles daquela época e para nós hoje.
Porque Satanás, ele está usando dessa verdade aqui, dessa ação aqui. A intenção do ladrão é só roubar, matar e destruir. Aí quando alguém lê isso, pensa que a sua vida não é a sua vida, não é a sua fé. Se ele roubar a sua fé, se ele destruir a sua fé, está garantido. Então tudo ele vai fazer para impedir que você seja adubado, para impedir que essa terra seja preparada, porque quando a semente cair no solo bom, ela frutificará, ela crescerá e dará muitos, mas muitos frutos. Diz a palavra que a folha dessa árvore serve de alimento para as nações. O que a Bíblia diz? Nós somos cartas vivas de quem? De Jesus. E vamos por todo o canto pregando o evangelho, anunciando o reino, curando enfermos, libertando cativeiros, as folhas das nações. Diz que o nosso fruto é alimento. Quando você pega isso aqui e faz o que eu estou fazendo agora, eu estou dando alimento para você. O fruto está saindo da minha vida para a sua. Então você está sendo alimentado pelas verdades. O fruto, que em cada estação nunca deixa de produzir. Mas quando eu não estou vivendo essa germinação, quando eu não estou vivendo essa realidade, coisas tomam o lugar que é só dele. E tomando o lugar que é dele, eu não produzo, eu não avanço, eu não vivo, eu vegeto. Já viu aquelas pessoas? Você pergunta como é que tá, ela nem sabe dizer como é que ela tá. Como é que você tá? Eu olho, mas você tá bem? Aí você olhando. Nos traz alegria, como o apóstolo Paulo mesmo declara. Se estou passando perseguições, se estou, eu me alegro com todas, porque significa que Cristo Jesus está sendo gerado em mim. Então, estou muito feliz. Mesmo que doa na sua carne física, o teu espírito regozija dentro de você, saltitando de alegria, porque cada vez mais está próximo a vinda do Senhor. Por isso nós precisamos tomar cuidado com o que tem caído, porque em seguida, num ponto de continuação, ele diz: eu vim para que tenham vida. Ele não diz tenham todos vida plena. Podem até tentar roubar, mas se você está nele, o maligno não te toca. E você estando nele, você tem vida completa. Amém? Você está entendendo isso essa noite? Está difícil de compreender? Não, né? Amém. Agora vai para aquela foto. Isso, essa. Assim como a planta que precisa de cuidados para não ser impedida de crescer, nós também, com a planta, tomamos cuidados com uma terra bem adubada, com a quantidade de água diária que colocamos, com o tempo do sol, porque ainda tem isso, tem planta que não pode ficar muito tempo no sol. E também existem plantas que não podem tomar sol. Se com as plantas a gente toma esse cuidado, com a nossa vida, nós também precisamos tomar cuidado. Da mesma maneira, temos que cuidar dos sentimentos que está no solo, que é o nosso coração, a fonte de todos eles. Tudo começa na mente, mas é no coração que gera a ação e a reação. Portanto, todo o cuidado é pouco, pois nele que as sementes caem. Tudo vai tentar impedir o avanço dessas sementes. Cuidado, Provérbios, capítulo 4, verso 23. Diz: acima de tudo,
Meu filho, Salomão falando, cuide bem do seu coração, porque dele depende toda a sua. Tome cuidado, meu filho, do seu coração, pois dele produz toda a vida. Se a gente não cuidar do nosso coração, vai germinar ou já está germinando coisas que não provêm do Senhor. E que hoje o Espírito está dizendo para você: eu vou arrancar, eu vou tirar, porque o que não é meu tem que sair, para que o meu entre sem impedimento, sem barreiras, para poder dar um bom crescimento. Amém? Romanos 12:2 também fala sobre isso e também fala sobre plantar. Fiquem, capítulo 12:2, fiquem alegres na esperança, sejam pacientes na dificuldade e sempre perseverantes na oração. Primeiro manda tomar cuidado e segundo manda ficar perseverante. Porque se eu não tiver perseverança na alegria, o coração é fonte de quê, gente? De tudo. Mas ele precisa ser fonte de alegria. Na esperança, sejam pacientes, olha aí, nas dificuldades e sempre perseverantes na oração. Tem gente que não ora, tem gente que não tem o costume de orar. E nós precisamos ter o costume de orar, porque oração é falar com o Pai, oração é intimidade, oração é falar e parar para ouvir. Você só quer ouvir, mas falar você não quer falar. Ou na hora de falar é me dá, mas cadê o diálogo? Cadê a conversa? Cadê? Não há. Por quê? Porque está sendo gerado outras coisas no lugar. Mas eu preciso ser perseverante na oração. Porque se eu não for perseverante na oração, eu vou ser perseverante em outras coisas. Na murmuração, no abrir e fechar da minha boca, no desistência, em tudo que vai produzir o que é o contrário à perseverança. Então, Provérbios fala: guarda o teu coração. Aqui manda a gente ser alegre na esperança, pacientes nas dificuldades, mas perseverantes na oração. Não adianta nada você vir ouvir uma palavra dessa, sair daqui e lá na esquina você perder tudo. Eu preciso colocar em prática o que tem entrado. Eu preciso colocar em prática o que está sendo germinado. É ouvir, guardar e... A gente não é baú, gente. Eu sempre falo isso, eu não sou baú. Nós não somos baús. Nós somos tabernáculo. Tabernáculo tem a porta aberta para que outros possam entrar. Outros que queiram cultuar junto com o Senhor, não que queiram roubar. Porque às vezes a gente deixa o nosso tabernáculo aberto para qualquer um entrar. Só tem um que pode entrar, e esse é o Espírito Santo. E só vai entrar aqueles que Ele colocar. Amém? Apóstola, caraca, é Salmo 51, verso 10. Todo mundo já até cantou essa canção, né? Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Coloque em mim pensamentos de desejos limpos e sinceros. Crie em mim, ó Deus, um coração puro, terra limpa, para que a semente caia. E então coloque em minha mente o desejo limpo e sincero. Primeiro, o coração tem que estar limpo, puro, para que os pensamentos entrem em ação. Uma coisa liga a outra. O que eu penso entra para cá e gera coisas. Então, se a minha mentalidade ela não tem pensamentos limpos, nem puros, nem sinceros, ela também está gerando para o meu coração, está germinando também no meu coração tudo isso. E eu vou me tornando cada vez mais uma pessoa amarga, cada vez mais uma pessoa desistente, cada vez mais uma pessoa que qualquer coisa me domina. A situação fala mais alto,
As pessoas falam mais alto. A mentira fala mais alto. Coisas tomam lugar que não é para tomar, porque o meu coração, ele não está puro. Nem a minha mente está limpa, nem sincera. Então a minha ação e a minha reação também não vai ser. Então quando ele diz, toma cuidado com o seu coração, é a mesma coisa que a gente faz com uma plantinha. Tem plantas minhas ali que são meus tesouros, ninguém tasca. Tem umas que eu até escondi. Estão preciosas. Porque tem gente que olha e quer. Eu digo, não. Assim é o que cai no nosso coração. O ladrão, ele não vai roubar uma casa feia. Ele não vai desejar uma casa horrorosa. Ele vai desejar uma casa linda. E você é a casa de Deus, que está sendo edificada por Ele. E está tendo coisas preciosas sendo colocadas nessa casa, que está chamando a atenção dos ladrões. E os ladrões vêm para roubar a alegria de estar na presença do Senhor, a alegria de estar na comunhão. O ladrão vem para roubar a paz, que excede todo o entendimento, o amor. Ele entra e vai botando tudo na sacola dele. E quando ele sai, a gente fica assim, ó, e nem percebemos o que aconteceu, porque não está vigiando. A palavra do Senhor diz assim, ó, seja vigilante e orai. Nós precisamos cuidar do nosso coração como vigias, sentinelas, apreita, vendo, percebendo, isso não provém de Deus, aquilo ali que está vindo ali, deixa eu sair da reta, que isso não é de Deus. Quando eu não vigio, eu sou um alvo, tudo vem. E se eu não estiver preparada com o escudo que diz Efésios 6, tudo vai entrar. E ao invés de eu permanecer depois do ataque de pé, quando o ataque acabar, eu estou detonada. Assim como uma ventania faz com árvores que não foram bem adubadas, com plantações que não foram bem cuidadas. O vento vem e a destrói. É isso que simboliza a foto. Mostra a foto. Aquela que você botou antes de eu botar o versículo. É essa. Olha só, pouca palavra, pouco adubo. O que você está vendo nessa foto? Você está conseguindo ver direito? Senão eu peço para apagar. Aqui, as plantas começaram a morrer. Tem algumas de pé? Tem. Mas a maioria está seca. Por quê? Não tem adubo suficiente. Não tem oxigênio da terra suficiente. Não tem água o suficiente. Começa a morrer. É assim é o nosso coração, assim é o nosso espírito sem a palavra. Parece que a gente está de pé, parece que a gente está bem, mas na verdade a gente está secando, porque não estamos bebendo da fonte, não está entrando nutrição. Amém? Uma terra mal cuidada, com o tempo, as plantas que estão sobre essa terra começam o processo de morte. Começa pelas folhas e vai avançando para os galhos e troncos, e até chegar à fonte, que são as raízes. Então vem a morte. Da mesma maneira acontece com as nossas vidas. Se não tomarmos cuidado, nossa fé vai ficando sem alimento certo para uma boa edificação. Começa a entrar falsos alimentos que vêm para estragar nossa fé. A fé vem pelo ouvir, a incredulidade também, e a apostasia da fé também vem pelo ouvir. Estamos em processo de crescimento. Estamos sendo preparados pelo Senhor para aquele grande dia. Mas se como uma planta sem os seus alimentos chega a secar desse ponto, a nossa fé também. E sabe o que acontece? A próxima foto vai ficando assim. Olha, já tem menos folhas verdes. O que você está vendo? Uma secura. A próxima, até chegar à morte. Assim é a nossa fé, sem alimento. Ela é crescente,
ela tem o poder de crescer e de avançar limites, situações, barreiras. É a nossa fé. Com os alimentos certos, ela tem um tronco. Já viu aquelas árvores que não dá nem pra gente abraçar? Aqueles negócios gigantes. Tem árvores de 1000 anos, gente. Uma coisa assim impressionante. Com as suas raízes, então olha o tamanho das raízes. Sabe por quê? Porque tem muita nutrição. Está extraindo muita coisa. Então elas crescem, elas se aprofundam e elas têm o poder de ficar, inabaláveis. Agora, já viu aquelas árvores que a gente abraça até com a mão? Tentaram plantar algumas por aí, né? Botaram até uns pau assim, né? A prefeitura tentou, né? Aí botou uns pau assim. A árvore, um tronquinho da árvore. Imagina a raiz dela. Moral da história: quantas ficaram de pé? Só as do tronco Bomberg. Porque as do tronco e raízes não sobreviveram. Aqui então tentaram também. O quanto você se alimenta é o quanto você vai crescer. O quanto você se alimenta é aonde você vai chegar. Essa é a diferença. Abre aí comigo em Colossenses 2:4. O apóstolo Paulo, o cara é nossa, sem palavra do apóstolo Paulo. Ele escreve isso aqui: estou dizendo isto porque tenho receio de que alguém possa enganar vocês com palavras persuasivas. Uma das maneiras de estragar a fé e fazer aquele solo sequíssimo é com palavras persuasivas. Que vem entrando aos poucos. Não é de supetão. Não vem logo de cara. É sutilmente. Já viu aquele papinho assim? Aquele papinho mole? Você, quando foi conquistar sua esposa e sua namorada, como é que foi o papinho? Tudo assim, molezinho, não foi? Luciano, Rodrigo, Berg então só Jesus. Né, Grace? Ela que eu diga. Né, Simone? Como é que foi, Simone? Júnior, e você? Papinho manso. Foi assim, sutilmente, aos pouquinhos, né? Todos os dias ia lá e germinava um pouquinho, jogava sementinha, até que o amor brotou. Ai, que lindo. I love you. Então, da mesma maneira é Satanás. Apóstolo, não, eu peguei um exemplo só para vocês entenderem, tá? Palavras doces, molezinha, sutil. Ele vai, e vai, Quando a gente percebe, ele já dominou tudo. Mas ele veio mostrando quem ele era? Não. Persuasivas. De persuasão, de chegar, de convencer, de fazer a gente achar que o que ele está plantando é real, de fazer a gente achar que essas palavras é reais. E quando a gente percebe, porque tem pessoas que não percebem e continuam sendo enroladas pelas trevas. Mas quando nós percebemos a sofisma, a mentira, nós acordamos e reagimos. Então que possamos reagir a essas palavras mansas, doces. Mateus 7, 15 e 16. Adoro. Perceberam que eu estou estudando Mateus, né? Então, cuidado com os falsos profetas, que vêm disfarçados de peles de ovelhas, mas são lobos devoradores. Vocês podem descobri-los pela maneira como agem. Assim como podem identificar uma árvore pelo seu fruto, vocês nunca confundirão uma videira com um espinheiro, ou figos com ervas daninhas. Não tem como a gente
confundir um figo com ervas daninhas. Não dá para ser confundido. Aqueles que têm os meus mandamentos e quando eu guardo os mandamentos, quando eu tenho as verdades, eu não sou confundida. Os falsos podem até vir, como a gente leu no versículo anterior, com persuasão, mas não vai conseguir me enganar. Porque eu saberei muito bem. Lembra do trigo e do joio? O trigo se dobra, o joio permanece. Os falsos a gente reconhece pela maneira deles agirem. Um dos fatores maiores, eles não confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Nem o sangue, nem a cruz. Então a gente precisa tomar cuidado com o que tem entrado nessa terra fértil, nessa terra que brota. Porque coisas vão tentar brotar no lugar de uma única árvore. Quem é a videira verdadeira? E quem é a árvore que está crescendo dentro de nós? Que nos tornou seus ramos? Jesus. Ele é a videira verdadeira. Se ele diz eu sou a videira verdadeira, porque há falsas. Há videiras que parecem, mas não são. Já viu árvores? Tem gente que pensa, tem uns frutos que se parecem muito, só que são venenosos. Então a gente tem que se identificar. Eu tentei procurar, mas não achei essas árvores. Porque tem árvore que dá vida e tem árvore que vai te matar. Os frutos são parecidos. Tem umas diferenças, mas se você olha logo assim, você pensa que é, e você vai pegar, vai morrer. Ou vai ter uma complicaçãozinha alérgica, alguma coisa que algum desses frutos produz. Porque parecem muito com real, mas não é real. Parece muito, mas não é. Uma vez o Senhor falou isso. Há uma presença soando por aí. Parece com a minha, mas não é. A gente precisa ficar atento, amém? Por essa razão, o Senhor fala para meditar em suas verdades. Pois assim, como a planta que precisa de seus cuidados, nossa fé também. E o cuidado que ela precisa está nas suas verdades. Pois o engano vem para matar, mas as verdades vêm para produzir vida. O engano, ele vem para matar, mas a verdade vem para produzir vida. Nós precisamos alimentar, não só dia de culto, jovem, adolescente, moços. Não só dia de culto. A gente tem que parar com a mania de ler a Bíblia só dia de culto, de ouvir a mensagem só dia de culto. Quem vem terça tem 2 cultos, mas quem vem só domingo só vem em 1 culto. Como é que fica de sábado até o próximo domingo? Porque as investidas de Satanás não param de entrar. As tentativas de Satanás de roubar o fruto que foi plantado no domingo não vai parar por aí. Mas eu preciso germinar isso. Eu preciso dar continuidade a esse crescimento dessa planta. E como? Josué capítulo 1 verso 8. Dessa maneira, não se canse de lembrar ao povo as leis desse livro. E você mesmo trate de meditar nelas todos os dias e todas as noites, para ter certeza de que está sendo obediente em tudo o que nele está escrito. Só assim você prosperará e terá sucesso. Digo e repito, seja forte e corajoso, nada de desânimo e não fique com medo. Lembre-se bem, o Senhor, o seu Deus, estará com você, esteja onde estiver. Mas essa consciência só vem quando eu trago a memória. Essa consciência só vem quando eu medito. Essa certeza de paz que excede o entendimento só é produzido quando eu tenho as verdades dele em ação. Eu só sei que é falso ou é verdadeiro quando eu tenho as verdades dele em ação. Eu só sei quando o engano está vindo aos meus ouvidos quando a palavra dele está em ação dentro de mim. Aposta quantas vezes a ação é? A palavra precisa estar em ação. Abre aí João capítulo 14, verso 23, que diz: Jesus respondeu: quem me ama guardará a minha palavra, o Pai também o amará, e nós haveremos de vir e morar. Mas primeiro eu preciso fazer o quê?
que ama o Senhor? Quem é que vai mudar a sua rotina de vida e vai passar de verdade, meditar dia e noite na palavra do Senhor? Porque se a gente o ama, a gente guarda a sua palavra. E em seguida tem o processo dele vir e morar em nós. Ele já está em nós. Amém? Ele já está em você. Esse processo já está germinando em você. Você já está vivendo isso. Mas precisa dar seguimento, porque coisas estão tentando roubar isso. É um prazer, é um privilégio essa presença dentro de nós. Sinceramente, não dá para desprezar. E muitos estão desprezando porque estão dando ouvido a outras vozes, ao invés de ouvir uma única voz. Estão dando lugar às razões, ao invés de dar lugar ao Espírito Santo. São frutos que são como erva daninha. O que a erva daninha faz, gente? Aonde ela nasce, não tem como existir mais nada ali. Ela cresce, mas ela mata tudo em sua volta e só fica ela. Ela é uma assassina. Apóstola, eu estou estudando planta, gente. Comecei nesse negócio de Mateus 13 aí, tô indo, tô aprendendo muito. E eu não quero a erva daninha perto das minhas plantas. Muito menos no meu coração. Porque as mentiras sorrateiras são como erva daninha que vem se alastrando. E por onde ela pega, ela mata. Cuidado com as ervas daninhas que está sendo oferecido para você e às vezes você está dando ouvido. Fica a dica. Com essas verdades em ação dentro de todos que se renderam para ter esse poder de vida, agindo e produzindo cada vez mais vida, nós conseguimos avançar, nós conseguimos permanecer e nada conseguirá arrancar ninguém que tem deixado suas raízes serem alimentadas pelas verdades esmagadoras, que entram para produzir pessoas fortemente, você pode levantar as mãos? Pessoas fortemente equipadas para resistir qualquer tentativa que venham contra a sua fé. A palavra tem o poder de nos equipar. Às vezes tem pessoas que têm facilidade de sair da presença de Deus e se tornar carnal, porque a carne deles está em alta. Pessoas desse jeito precisam se conhecer e entender que tem que se aproximar cada vez mais de Deus, porque em Deus nós conseguimos controlar isso. É o que Paulo fala. Em Deus eu consigo. A graça me superou e fez com que a abundância entrasse aqui, que superabundou onde havia o pecado, que superabundou onde havia a ira, que superabundou onde havia tudo que era contrário à verdade. Mas para isso eu preciso me submeter, eu preciso quebrar o meu orgulho, eu preciso quebrar meus achismos e entender que não é da maneira que eu penso, é da maneira que está escrito. A gente quer ir pelo que pensamos, pelo que achamos e não pelo que está escrito. E quando eu paro para meditar nisso daqui, eu tomo no estômago. Eu falo, caraca, tá aqui, tá tudo aqui. Quer ser bem sucedido? Medite que você será árvores lindas. 2 Coríntios capítulo 4 verso 8 diz: quando as raízes estão profundas, acontece isso daqui, ó. De todos os lados somos oprimidos pelas dificuldades. Coitada das árvores, das plantas, né? Não, Grace. A gente tem que ir lá, sempre estar lá. É formiga, é pombo. Agora tem pombo aqui. É pombo que você tem que espantar, porque quer comer a sua plantinha.
Não é até na sua casa, né? Rafael, os pombos está demais. Pelas dificuldades, porém, não somos esmagados. Ficamos perplexos porque não sabemos a razão de certas coisas nos acontecerem, mas não desesperados. Alguém está desesperado? Somos perseguidos, mas não abandonados. Alguém está abandonado? Quando a perseguição vem, não vem uma paz em seguida? Ou melhor, a paz já está. Porque a perseguição tenta, mas a paz já está. E ela tem que meter pé. Não abandonados, somos abatidos. Sim, ficamos abatidos. Somos carne, gente. Sentimos, ai. Aí vem para a igreja. Tudo bem? Em nome de Jesus. Aleluia. Daqui a pouco o louvor acontece e você tá. Tô nova de novo. É assim. Mas não somos destruídos. Este nosso corpo está constantemente enfrentando a morte, tal como aconteceu com Jesus. Assim fica bem claro, igreja, a todos, que a vida de Jesus está sendo revelada dentro de nós. Há uma semente aí, chamada Jesus Cristo. Está crescendo. Todos estão tentando roubar, situações estão tentando roubar, perseguições e tudo, mas olha, tranquilo. Aquele que começou a grande obra é fiel para terminá-la. Ele iniciou essa grande obra, amém? Ele é fiel para terminar, amém? Romanos 8:38 diz: estou convencido de que nada poderá nos separar do seu amor, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados e potestades, nem o presente, nem o futuro, nem um lugar bem alto no céu ou nas profundezas do mar, nem qualquer outra coisa será capaz de separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E o que pode separar? Nada. E Paulo foi bem específico, com coisas terríveis, para explicar que nada pode impedir o amor de se manifestar em você e através de você. Amém? Tá ligado? Por essa razão, suas verdades são tudo que nos mantém de pé até o fim. Com essas verdades sendo todos os dias regadas em nossos corações, espírito, nos tornaremos mais fortes que nunca e não seremos levados por ventos de doutrinas ou por situações ou momentos ruins, pois como Ele é, nós somos. Estamos sendo todos os dias alinhados por essas verdades. Estamos aprendendo com as suas nutrição, que vem dele. Estamos sendo preparados como Ele é. Como Ele é, nós somos. Ele declara isso em João, 1 João. Ele fala, assim como Ele é, nós somos. Meu Deus, mas quando a gente olha para nós, a gente está tão distante. Não, a gente não está tão distante. Ele já está. Deixa Ele fazer. Deixa Ele continuar esse crescimento dessa plantinha. Deixa as sementes caírem. Deixa germinar. Deixa a raiz profunda até brotar. Porque quando houver o brotar, já era. Ninguém impedirá o seu avanço. Amém? Eu plantei uma plantinha muito pequenininha, um caroço de manga. Eu não, minha irmã. A manga já está o pezinho desse tamanho, gente. Eu vou ter a árvore de manga. Onde eu vou plantar, não sei. Mas já está assim, ó. Mas quando era um caroço apodrecendo, a gente ficava, será? Vai dar alguma coisa desse caroço, gente? Não vou dar não. Eu vou plantar naquele vaso para fazer mini pezinhos de fruta. Vai dar. Não dá, Graciele? Dá certo. Aí, ela tá assim já. Linda minha manguinha. Daqui a pouco vou estar comendo manga. Vou dar para vocês manga também do meu fruto. Mas tudo foi um processo que eu pude acompanhar de perto, até ela chegar
daquele pezinho que está ali. Eu ia trazer até para vocês verem, mas acabei esquecendo. Efésios capítulo 4, verso 13. Até que finalmente todos tenhamos a mesma fé quanto à nossa salvação e quanto ao conhecimento de nosso Salvador, o Filho de Deus. E todos nós nos tornemos maduros no Senhor, sim, para que cresçamos a ponto de que Cristo ocupe completamente todo o nosso ser. Então não seremos mais como crianças, sempre mudando nossa ideia a respeito daquilo que cremos, porque alguém nos disse uma coisa diferente, ou habilmente mentiu para nós e fez com que a mentira soasse como verdade. Em vez disso, seguiremos com amor a verdade em todo o tempo, falando com a verdade, tratando com a verdade, vivendo em verdade. E assim, nos tornaremos cada vez mais e de todas as maneiras semelhantes a Cristo, que é o cabeça do seu corpo, a igreja. A igreja. Eu quis trazer o exemplo da planta para que vocês entendam isso. Bota aquele campo. Não, isso. Olha aqui que bonitinho. Minha mangueira tá desse tamanhozinho. Um solo, vocês conseguem ver o solo? Lindo esse solo. Adubado, separado. Você não vê pedra, você não vê espinho. Você vê ele lindo. Lindo. Quem gosta de mexer com terra sabe o que eu tô falando, lindo. E os pezinhos já brotando. Porque não deixou com que a mentira soasse como verdade. Porque não deixou que a habilidade das trevas o enganasse. Passou por isso. É fácil? Não. É difícil. Primeiro a semente apodrece na terra. Depois o sofrimento para as raízes saírem. Para então o caule começar a brotar. Então as folhas saírem. Gostou, né, Eduardo? Nós precisamos deixar nascer a semente que está sendo plantada. Mas entende o processo para ela chegar a esse ponto? Muitas coisas tentou fazer com que esse crescimento não acontecesse. Até você produzir fruto, muita coisa vai acontecer para que isso não aconteça. Mas não deixe que a habilidade do mundo, a habilidade das trevas estraguem a verdade que está dentro de você, plantada. Em vez disso, falaremos com a verdade, seguiremos em verdade, seremos a verdade. Porque somos o corpo de Cristo, em produção, em ajustamento. Passando por um ajustamento, passando por um preparo para aquele grande dia, quando o cabeça vier buscar o seu corpo, a sua igreja, a sua noiva. Pois na direção dele, o corpo se ajusta e se prepara para aquele grande dia. Amém, igreja? Portanto, deixemos nossas raízes se aprofundarem no único que pode nos manter vivos, firmes, equipados e etc. Jesus é a nossa fonte de vida, e essa vida jorra dentro de nós através do Espírito Santo, que é a água viva. Amém? Agora vamos falar 3 sequências, caminhando já para o fim. Bota aquela penúltima foto. É isso, é essa. Penúltima foto. Aqueles deixaram as raízes se aprofundarem. E você consegue ver? Eu tentei achar uma foto na mesma sequência daquele. E eu consegui. Olha aqui. Uma atrás da outra. Cresceram. Isso, Darlan. Cresceram. Avançaram. Pode deixar assim, não precisa nem acender. Eu estou lendo aqui mesmo. E tá vendo isso vermelhinho? São maçãs. Os frutos começaram a aparecer. Por quê? Colossenses capítulo 2, verso 6. 2:6. Cadê o 6? Isso. E agora, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem
a viver nele. Deixem que as raízes de vocês se aprofundem nele e extraiam dele a nutrição. Continue crescendo no Senhor e torne-se fortes, vigorosos na fé, como foram ensinados, e que a vida de vocês transborde de alegria e gratidão. Não permitam que outros lhe estraguem a fé e a alegria com as suas filosofias erradas e superficiais, baseadas em ideias e tradições humanas e nos rudimentos elementares deste mundo, em lugar daquilo que Cristo disse. Porque em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da natureza de Deus. Você pode dar um aleluia? Agora eu quero ver você soltando essa alegria dessa cadeira. Porque o verso 10 diz assim: portanto, vocês têm a plenitude de Deus por meio da sua união com Ele. Ele é o cabeça de todo o poder e autoridade. João 15 vai dizer: eu sou a videira verdadeira e vocês são ramos unidos nele. E por causa dessa união com ele, essa nutrição, essa plenitude, esse poder está dentro de nós, agindo dentro de nós, a cada dia se aperfeiçoando dentro de nós e nos fazendo cada vez mais semelhantes a Ele. Amém. João 4, verso 14. Mas quem beber da água que eu dou nunca mais terá sede, porque a água que eu dou se tornará dentro de todos uma fonte a jorrar para a vida eterna. João está falando, Jesus, né? João está relatando Jesus falando para a mulher do poço samaritana. Mas essa água é para nós aqui hoje, é para você. Abram agora João 7,37. Adoro esse capítulo. No último e mais importante dia da festa, Jesus disse ao povo em alta voz: se alguém está com sede, quem está com sede? Venham a mim e beba. Porque as Escrituras declaram que rios de água viva correrão do íntimo de todo aquele que crê em mim. Ele estava falando do Espírito que seria dado mais tarde a todo aquele que cresce nele. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, porque Jesus ainda não tinha havido, não havia subido. O Espírito que Ele nos deu está onde hoje? E quem é a água jorrando? E é uma coisa muito louca, porque Ele diz que nós somos árvores plantadas à beira desse rio, extraindo dele as águas vivas e fluindo de nós através de folha e fruto, rios de água viva. Eita! Eu espero que nessa noite você possa entender isso, porque no final disso tudo, com toda essa água, nós nos tornaremos assim. Você consegue se ver não como uma árvore, tá? Isso é só um exemplo. Em nome de Jesus. São figuras que o Senhor usa para que o povo entenda o que Ele está dizendo. É tudo uma figura para que a gente que é tão lento, o ser humano é muito lento para entender o poder de Deus. É lento para entender o poder de Deus, mas é rápido para sair dele. Por isso precisamos tomar cuidado. Por isso que a palavra do Senhor diz para a gente ficar alerta. Por isso que Ele nos instrui a meditar nele, a guardar os seus mandamentos, a extrair dele toda a nutrição que é necessária, porque da mesma maneira que é difícil para entender, é rápido para sair. Então que possamos abrir as nossas mentes e os nossos corações nessa noite, para não deixar que outras coisas estraguem a nossa maneira de crer, que outras filosofias, que são filosofia é coisa bonita,
Já viu um filósofo falando? Eu gosto, gente, eu acho chique. Os que falam bem, tá? Por favor, não vem com aquelas coisas chatice pro meu lado não, que não dá certo não. Mas o filósofo que faz coisa fala assim, sabe? Pessoas muito educadas chamam minha atenção. Pessoas que sabem falar. Queria eu também, né? Eu tento, mas aí eu... Sou eu. Nós precisamos deixar o Espírito Santo nos conduzir.